Olá, Med, como é que vocês estão? Espero que bem, espero que estejam em casa, se preparando para o friozinho que está chegando aí firme e forte a partir dessa semana, do fim da semana, né? Dia das Mães, já encomendado pelo Mercado Livre, pelo Americanas.com. Não estou ganhando um patrocínio aqui, viu, gente? Mas se vocês tiverem contato, podem passar para mim. Brincadeira, ó. Essa semana, como a gente falou de muita matéria, a gente ainda tem gente que está se acostumando com essa coisa de aula à distância, aula virtual, né? Desses vídeos. Então eu resolvi fazer o seguinte: eu vou fazer alguns exercícios que as pessoas foram me mandando de dúvida no Instagram. Então eu selecionei aqui alguns que vão servir para a gente fazer uma revisão geral de tudo que a gente viu de trigonometria até aqui, para na próxima semana a gente dar um passo a mais e falar de algumas coisas mais profundas aí, de gráficos, de equações envolvendo é, a parte de funções trigonométricas que a gente já viu, etc, etc. Tá bom? Se você estiver assistindo e não tiver feito os exercícios que eu vou fazer, à medida que eu vou fazendo uma revisão, falando as coisas importantes que você precisa saber para resolver o exercício. E aí eu vou sugerir para você, pausa o vídeo, vê se você consegue fazer, depois você solta e acompanha a minha resolução, se for necessário. Vá passando aí o vídeo para frente e vá vendo os exercícios que eu postei para ver se algum deles te ajuda. Se não for o caso, pense essa semana como uma semana de revisão, tá? Aí você consegue, se você tiver com matéria atrasada, com exercício atrasado, vá fazendo aí. Você tem mais uma semaninha de trigonometria sossegado aí sem matéria nova, tá bom? Se você já fez tudo isso, você sempre tem alguma matéria para fazer mais exercício, então fica à vontade. Semana que vem a gente entra em equações e aí, de maneira mais sistemática, a gente já vai ter até um treino melhor com as aulas de hoje. Beleza? Ó, o primeiro exercício que eu tenho aqui é um exercício lá da página 468. Acho que era do primeiro módulo de arcos. É um exercício um pouquinho antigo da UFSCar, que hoje em dia o vestibular dela é só Enem. Mas eu acho que quem teve dificuldade nesse exercício talvez tenha tido dificuldade mais pela parte de geometria envolvida do que talvez por trigonometria. Para você saber resolver isso daqui, você precisa de se lembrar, primeiro, como que você calcula o comprimento de uma circunferência e o comprimento de um arco, quando você conhece o ângulo central, e algumas ideias aqui de geometria plana. As ideias que eu enxergo aqui são duas, principalmente baseadas com congruência de triângulos. A propriedade que fala sobre o raio, que vai no ponto de tangência, quando uma linha reta encosta numa circunferência, e a congruência obtida a partir daí, tá? Dá uma olhada aqui no exercício 28. A sequência de figuras mostra um único giro do ponto A, marcado sobre uma roda circular, quando ela roda no plano sobre a rampa formada pelos segmentos RQ e QP. Tá. Além do que indicam as figuras, sabe-se que o raio da roda mede 3. Vou anotar aqui. O raio, opa, o raio mede 3 centímetros e que ela gira sobre a rampa sem deslizar em falso. Então ela não escorrega. Sendo assim, o comprimento RQ mais QP da rampa é. Então ele quer saber o comprimento da rampa, que equivale a perguntar quanto vale. Opa, daqui até aqui mais daqui até aqui. Muito bem, gente, vamos entender o que está acontecendo. Pela figura, à medida que a bolinha vai girando aí sem deslizar, observa que o ponto A sai dali onde ele está e termina lá no ponto P. Tá? E o que acontece enquanto isso? Enquanto isso, o que acontece é que a circunferência meio que se desenrola. Então, aqui a gente tem ó, a circunferência toda. À medida que ela vai girando, ela vai se desenrolando, ó. Então até aqui, por exemplo, ela já desenrolou toda essa parte, ainda tem mais aquele pedaço. E a hora que ela finaliza a rotação, ela desenrolou aqui, mas ela fez uma curvinha aqui e terminou para lá. Então, aí que está o problema, é nessa curvinha que ela faz aqui embaixo que a gente vai se enrolar. Para isso, eu vou melhorar aqui, ampliando essa parte da figura que é mais importante para a gente. Primeira coisa, gente, a borda toda da circunferência, espero que você se lembre como é que se calcula. A borda toda, a gente calcula com 2πr.
Agora veja só aqui. Aqui a gente tem uma linha que está tangenciando, a figura não está tão boa, mas ela é uma linha tangente, são duas linhas tangentes à circunferência. Então suponha que ela encoste aqui e encoste aqui na circunferência. Sempre que a gente tem linha tangente, a gente pode mandar um raio daqui para cá. Opa, vou melhorar aqui, daqui para cá e daqui para cá. O raio que vai no ponto de tangência sempre faz 90 graus com a linha que é a tangente. Então tem um 90 graus aqui, tem um 90 graus aqui. Na figura anterior, você vai ver que esse ângulo aqui do canto valia 120. Então esse ângulinho aqui vale 120 graus. Muito bem. Agora pensa comigo. Se a gente parar para pensar, a parte que a linha descreveu em cima das coisas, repara, essa parte aqui equivale a esse pedaço aqui. E essa parte de cá corresponde ao pedaço que está esticado aqui. O nosso problema, então, passa a ser como é que nós vamos descobrir. Opa, gente, essa parte redondinha então está esticada para lá. Como é que nós vamos descobrir, então, quanto medem esses pedaços que vão daqui até aqui e daqui até aqui para a gente inteirar a conta? Esse que é o problema. Mas, se você observar que a figura formada pelos raios, a gente tem um quadrilátero. Você já devia saber que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero tem que dar 360 graus. Ali você já tem 90 com 90, 180, com mais 120 tem 300, então você descobre que aqui no meio, aqui no meio a gente precisa de completar com 60 graus. Então aqui no meio a gente completa com 60 graus. Traçando essa linha aqui no meio, você vai dividir esse quadrilátero em dois triângulos retângulos, que são congruentes porque tem lado, lado, esse lado é igual também a um lado comum, não precisa nem de marcar, e o ângulo de 90 que é oposto a eles, é o famoso lado, lado, ângulo oposto. É um caso de congruência específico dos triângulos retângulos. Isso significa que esse ângulo de 60 foi picado em 2 de 30, e aí você pode fazer um monte de coisa, mas não é necessário, porque olha só, a parte mais simples para nós é a linha azul. A linha azul corresponde ao pedaço da circunferência que não tem aquele ângulo central de 60, ou seja, o pedaço da circunferência correspondente a esse ângulo de 300 aqui. Então, se a gente pensar, ó, pela congruência dos triângulos, a gente pode concluir que aqui vale y e aqui vale y também. Esse primeiro pedaço vale x, que corresponde a esse arco aqui. E esse pedaço z vale o correspondente a esse arco aqui. Então, se a gente pensar, a parte azul, vou anotar aqui no canto, agora ficou pequeno, né? A parte azul corresponde a x mais z. X mais z corresponde a esse arcão que está aqui fora, ó. É a esse arco total que corresponde ao comprimento de um arco de 300 graus. Agora, vamos lá. X mais z vai valer. Vamos fazer uma regra de 3. A gente sabe que 2πr é o comprimento de uma volta inteira, de 360 graus. Muito bem. Agora, a gente quer descobrir qual é o comprimento, que é x mais z, eu vou chamar de c, de comprimento, equivalente a 300 graus. Corta esse zero com esse, multiplica cruzado, fica 36c é igual a 30 vezes 2πr. Então, c é 30 vezes 2πr. Ah, detalhe, né, gente? O raio da circunferência, a gente sabe. O raio da circunferência vale 3. Dividido pelo 36 que passa aqui dividindo, ó. Muito bem. 30 e 36 vai por 6. Vai por 6. Por 6 dá 5 e 6. 2 vezes 3 é 6, corta o 6 de baixo. Então, o comprimento de azul é 5π. Essa parte curva é a única parte que vai ter π. Isso já é suficiente para você concluir que a resposta é a letra A. Mas se mesmo assim você ainda quiser descobrir aqueles pedacinhos vermelhinhos do y, então você tem que fazer o seguinte. Aqui o raio vale 3. Como essa linha preta acaba dividindo dois triângulos
iguais, você vai ter que fazer aqui um seno e cosseno para um ângulo de 30 graus ou de 60, né? Ó. Quer ver? Aqui, ó, a gente tem um ângulo de 30 graus. É difícil aqui de não apagar alguma coisa, hein? Então, ó, a hora que eu passo essa linha aqui, eu pico essa figura ao meio. Então, aquele ângulo que era 60 ficou 30 para cá, 30 para lá. Nesse triângulo aqui, você pode usar, por exemplo, a tangente de 30. Tangente de 30 é cateto oposto y pelo cateto adjacente, que é 3. A tangente é raiz de 3 sobre 3. Então, esse y vermelhinho, vou até usar a caneta vermelha aqui, vale raiz de 3. Então, aqui você tem uma raiz de 3 mais outra raiz de 3, o comprimento total. Então, o comprimento total vai ser a parte azul, que dá 5π, mais a parte vermelha, que vale 2y. Como cada y é raiz de 3, duas raízes de 3. Daí, a resposta certa é mesmo a letra A, como eu tinha comentado. Beleza? Então, observe, esse exercício aqui tem mais detalhes de geometria pura do que de trigonometria puramente falando, tá bom? Essa parte de segmentos tangentes e etc., você vai ver com o Léo agora na apostila 3. Vamos para o próximo. O próximo exercício que eu separei aqui, que me mandaram no Instagram, foi esse aqui, ó, o 10 lá da página 474. Muito bem, no módulo 474 a gente estava falando sobre seno e cosseno no círculo trigonométrico. Aqui, o que a gente vai ter que fazer, nas letras C e D, que foram as letras que a pessoa me mandou, é calcular esses valores aí, substituir e boa. Vamos começar aqui pela letra D, que acho que vai ser um pouquinho mais rápido. Ó. Aqui nós temos 2 vezes o seno disso aqui. Lembrando que o π em graus, turma, vale 180, lembra? O π é 180 graus. Isso significa que o π sobre 2 é metade. É 90, metade de 180. Mais 3 vezes o cosseno, mais 3 vezes o cosseno de π, que é 180 mesmo, mais 4 vezes o seno de 3π sobre 2, que é 3 vezes 90, ó, 270. Muito bem, quando a gente gira a bolinha, vamos começar com 90. 90 graus você gira até aqui. Quando você chega aqui, você quer saber o seno vai em pé. Quem está em pé está bem aqui no máximo, o máximo possível. Lembra que o raio da bolinha vale 1? O maior seno possível vale 1. Então, aqui a gente fica com 2 vezes 1, 2. Mais 3 vezes. Agora vamos lá. Cosseno de 180. Girou 180 graus, chegou aqui. O seno você olha em pé. Seria 0, que não ia bater nem para cima nem para baixo. O cosseno você deita. Só que quando você deitar, você já está deitado mais atrás que é possível deitar para o cosseno. Cosseno de 180 ali vale menos 1, porque o raio da bolinha é 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Mais 4 vezes o seno de 270. Vamos lá, 270 você gira até aqui embaixo. Chegou aqui embaixo, o seno você olha em pé. Em pé, ele está exatamente no mais abaixo que ele consegue, é o mais baixo nível que ele atinge. O menor nível do seno é menos 1, porque o raio é 1, no caso ali é 1 de ponta cabeça. Então, essa conta aqui dá 4 vezes menos 1, menos 4. Finalizando tudo, você vai ficar com 2 menos 3 dá menos 1, com menos 4, menos 5. Talvez a resposta do gabarito esteja errada, por isso que a pessoa me mandou esse exercício. Mas, ó, é só aprender a olhar a bolinha aos pouquinhos e ela sai prontinho. Agora, vamos ver a letra A. A letra A pede o seno de 240, o cosseno de 60, assim vai. De todos esses daí, eu acho que o mais simples mesmo é o cosseno de 60, que a gente já sabe de cabeça. O cosseno de 60 vale meio. A gente não precisa de muita conta para lembrar disso, só tem que decorar. Sobre, ali a gente tem raiz de 3 vezes. Agora vem o problema. Quem que é o seno de 240? Vamos lá, na bolinha. Cadê o 240?
Primeira parte, localiza. Desenha a bolinha, um rascunho. 240 está aqui para baixo, 240. Ele é da família de quem? Nossa, que bolinha mais torta que eu fiz aqui. É da família dos 60, porque o arquinho aqui é o mesmo aqui, ó, do 180 até ali se anda 60, então é da família dos 60. Isso significa que o seno dele é o mesmo seno dos 60. Vou até anotar aqui. O seno de 240 é o mesmo seno de 60 em módulo. O único problema é o seno de 240, o seno você olha na vertical, o seno sem sono você olha em pé. Em pé, o 240 vai ficar de ponta cabeça. Então é o seno de 60 de sinal trocado. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, de sinal trocado fica menos raiz de 3 sobre 2. Então fica menos raiz de 3 sobre 2. Então essa conta aqui em cima, gente, isso aqui é rascunho, viu? Então, ó, acha o ângulo, achou a família, descobriu o seno e cosseno, confere o sinal. O seno você olha o sinal em pé, cosseno deitado. Vou até apagar aqui, senão não vai caber. Muito bem. Então a gente vai ficar com atenção. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3. Mais com menos, menos, 3 sobre 2, menos meio. O MMC já está pronto. Vai ficar menos 3 menos 1, que dá menos 4, dividido por 2, menos 2. Enquanto isso, no lustre do castelo, dos antigos essa, hein? Quem será que é o seno de 150? Vamos lá, girou a bolinha. 150 vai estar perto, antes do 180, ó. 150 está 30 graus antes do 180, então ele é da família do 30. Como o seno você olha em pé, o seno bateu em cima, então o seno é igualzinho, é o mesmo seno do 30, ó. O seno de 150 vai ser meio, é o mesmo seno do 30. Menos raiz de 3 que multiplica o cosseno de 330. Vixe, 330, vamos lá. Aonde o 330 está? Opa, girou a bolinha. Rascunho, rascunho. 330 está aqui. 30 graus antes do 360. Então, ele é da família do 30 também. Portanto, o cosseno dele é o mesmo cosseno do 30. Raiz de 3 sobre 2. Resta saber o sinal. O seno você olha em pé. Se eu quisesse o seno, seria negativo. O cosseno eu deito. Deitou, só que deitou para frente, tá vendo? Deitou para frente, o cosseno é positivo. Então, aqui embaixo eu vou ficar com meio, menos com mais dá menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Raiz de 9 que é 3, dividido por 2. O MMC já está pronto. Opa, o MMC já está pronto, então vai ficar 1 menos 3. 1 menos 3. 1 menos 3 é menos 2, dividido por 2, que dá menos 1. Menos 2 dividido por menos 1 vai dar menos com menos, mais 2. Espero que a dúvida não seja por gabarito errado, né, gente? Mas pode acontecer também. Então, observe, a grande utilidade do ciclo trigonométrico é essa que você acabou de ver. É usá-lo como uma régua, como um rascunho vapt-vupt, para você não ter que ficar decorando outras regras de sinais muito mais complicadas e muito mais cheias de regra do que isso daqui. Isso daqui já tem regra o suficiente. Vamos lá, falar nisso, olha o exercício 11. Exercício 11 fala para a gente calcular o valor dessa expressão. 4 vezes o seno daquilo menos o cosseno daquilo dividido pelo seno daquilo menos 2 vezes o cosseno daquilo. Vamos por onde a gente conhece. Esse cara aqui, por exemplo, a gente já conhece, ó. 3π sobre 2 é o 270, tá aqui embaixo. Como eu quero o seno, eu giro até aqui, girei, tô aqui, ó. Tô aqui, você tá vendo aqui eu rabiscando, mas tô aqui. O seno você olha em pé, só que no eixo em pé, ele já tá lá o mais baixo que consegue. O mais baixo que ele consegue chegar é menos 1, porque o raio da bolinha vale 1. Para baixo fica menos 1. Esse aqui também é um velho conhecido nosso. Ó, girou 180, o π vale 180 graus, está aqui. O seno você olha em pé, lá no eixo vertical,
Ele vai bater bem no meio, nem para cima nem para baixo. Então quer dizer que ele vale 0. Menos 2 vezes. Esse aqui você também conhece, ó. 2π é o 360. Quando você gira 360, você vai cair aqui no início. O seno você olha em pé. Se eu quisesse seno, daria 0, mas eu quero cosseno. O cosseno você deita, só que ele já está deitado aqui no mais adiante, no mais à direita que você consegue chegar do cosseno. O mais à direita que você consegue chegar vale 1. Agora, talvez o problema aqui seja esse cara aqui, ó, 9π sobre 2. Quem que é 9π sobre 2, hein? Vamos ver, gente. 9 vezes π sobre 2. Bom, 1π sobre 2 é 90 graus, não é? 9π sobre 2 corresponde a girar 9 vezes 90 graus. Então, vamos lá. Atenção, ó. 9 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai parar exatamente aqui. Então, acaba valendo o mesmo valor do próprio 90. Por outro lado, você pode pensar assim, ó, isso aqui é 9 vezes. Π sobre 2 é 90. 9 vezes 90 vai dar 810 graus. 810 graus dão quantas voltas completas, hein? Divida por 360. Vai dar 2, que é 720. Opa, já estou pensando na resposta. 720 sobra 90. Então, são 2 voltas completas mais 90 graus. Portanto, o cosseno de 9π sobre 2 é o mesmo cosseno de 90. Agora, o cosseno de 90 você gira até onde o 90 está. O seno você olha em pé, é 1. O cosseno você olha deitado, deitou. Vai bater deitado, ó, bem no meio. Vou até fazer um desenho novo aqui, ó. Girou, nossa, que beleza, hein? Chegou aqui no 90 graus, ó, cheguei, tá aqui. Desceu, o seno você olha em pé vale 1. Cosseno você olha deitado, quando você deita ele, ele vai bater bem lá no meio, ó, nem para direita nem para esquerda. É 0, o famoso isentão. Então, essa conta vai acabar dando 4 vezes menos 1, menos 4, menos 0 dá menos 4. 0 menos 2 vezes 1, que é menos 2, vai dar menos com menos mais 2. Resposta da letra D. Espero mais uma vez que não tenha gabarito errado aí. Vamos então, vamos seguir para mais alguns exercícios desse módulo. Depois eu fecho esse vídeo e abro um novo para você não ficar muito cansado, muito cansada. Ó, exercício número 21, maravilhoso. Determine o valor de m sabendo que π sobre 3 é a raiz da equação. Ô turma, o que significa dizer que π sobre 3 é raiz da equação? Ora, um número é raiz da equação se, quando ele entra no lugar do x, a equação se torna verdadeira. Então, o que o exercício quer que a gente faça aqui é simples, é só para trocar o x por π sobre 3, que aí a equação vai se tornar verdadeira. Para isso, a gente vai acabar descobrindo quem que é o valor do m. Então, ó, quando o x é π sobre 3, essa equação vai ficar seno ao quadrado de π sobre 3 menos m vezes o cosseno de π sobre 3 mais 7 é igual a 0. Tá. O π sobre 3, para quem não lembra, é 180 dividido por 3. É 60 graus, o que vai nos ajudar bastante. Atenção, turma, seno ao quadrado é o seno desse cara que é o 60, só que o seno está ao quadrado. Já vou jogar o quadrado para fora para a gente não se confundir. Menos m vezes o cosseno de π sobre 3, que é 60 graus, mais 7, igual a 0. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 ao quadrado menos m vezes o cosseno de 60 vale meio. Esse 7 deixa aqui, vai, igual a 0. Raiz de 3 ao quadrado corta a raiz da 3. 2 ao quadrado é 4. Menos m vezes meio é m sobre 2. Mais 7 é igual a 0. Pula o m sobre 2 para o outro lado, para ele ficar positivo, eu vou ficar então com 3 quartos mais 7 é igual a m sobre 2. Aqui eu faço MMC, que é 4,
vai dar 3 mais 28. 4 por 1 dá 4 vezes 7, 28. É igual a m sobre 2. 28, 29, 31. 31 quartos é igual a m sobre 2. Passo 2 multiplicando. 31 vezes 2 sobre 4 é igual a m. Passei o 2 multiplicando. Então, o m vai dar... Ó, 2 simplifica com 4, vai dar 31 sobre 2. Beleza? No próximo exercício, a gente vai fazer a aplicação da famosa relação fundamental da trigonometria. Veja só. Sendo cosseno igual a raiz de A e seno igual a raiz quadrada de A quadrado mais 1, então, gente, primeira observação. Isso daqui só vai dar certo se tiver condição de existência dessas raízes. Essa primeira, por exemplo, só existe se o A é positivo. E essa daqui, a condição de existência é que A quadrado mais 1 seja positivo, ou igual a zero, né? Para nossa alegria, A quadrado mais 1, A quadrado já é positivo, mais 1 continua positivo, então essa daqui, ok. Agora essa daqui tem que fazer sentido, A tem que ser maior que zero, ou igual, né? Por isso, essa alternativa já está descartada e essa alternativa também. Agora, se você quiser, você pode fazer o teste das alternativas que sobraram. Agora, para você fazer o teste das alternativas que sobraram, claro, se você não quiser, você tem que se lembrar. A gente sabe que o cosseno vale isso e que o seno vale isso. Qual é a relação que existe entre seno e cosseno? A relação fundamental, que diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de qualquer ângulo sempre vai dar 1. Então, o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno tem que dar 1. O quadrado do seno, o seno é raiz quadrada ali de A quadrado mais 1. O cosseno tem a raiz de A. Muito bem. Como o A aqui tem que ser positivo e tudo continua positivo, na hora que você pega essas raízes e eleva ao quadrado, elas vão embora. E você acaba ficando com A quadrado mais 1 mais A é igual a 1. 1 de cada lado vai embora, sobra A quadrado mais A é igual a 0. Então, uma equação de segundo grau incompleta, você pode colocar o A em evidência, fica A mais 1 igual a 0. Então, sobram duas opções, ou A igual a 0, ou o A mais 1 que é igual a 0. E o A mais 1 é igual a 0 quando A é igual a menos 1. Entretanto, como condição de existência, o A igual a menos 1 não pode ocorrer. A única resposta possível é o A valendo zero, que é a letra B de bola, como está lá na resposta. Aí, exercício número 28. Já estamos terminando, turma. 28. Um retângulo com lados adjacentes medindo seno e cosseno, com o ângulo alfa sendo um valor entre 0 e 90, tem perímetro igual a raiz de 6. A área desse retângulo é... Vamos lá, primeira coisa. Ele disse que o alfa é um ângulo que está entre 0 e 90. Isso significa que o alfa pertence ao primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, você se lembra? Seno é positivo e o cosseno também. Lá no primeiro quadrante, todo mundo é positivo, não tem problema. Muito bem, então ele está falando de um retângulo, vou fazer dessa vez um desenho bonitinho, um retângulo. Os lados medem, um dos lados mede seno de alfa, o outro mede cosseno de alfa. A gente sabe que o perímetro é igual a raiz de 6. Tá bom, mas o perímetro vai ser seno de um lado mais seno do outro, vão dar 2 senos. Mais cosseno de baixo mais o cosseno de cima, 2 cossenos. Então, somando tudo, você vai ter 2 senos mais 2 cossenos iguais a 6, ou seja, seno mais cosseno igual a 3. É só dividir tudo por 2. Mas o exercício quer a área desse retângulo. A área desse retângulo, vamos lá.
A área de um retângulo vai ser base vezes altura, lado vezes lado, seno vezes cosseno. Então, se eu descobrir quanto que vale seno vezes cosseno, acabou meu problema. Achei a área dele. Agora, turma, você não está achando tudo muito misturado? Seno com cosseno, com não sei o quê? Pensa comigo. Qual é a relação que envolve seno e cosseno? É aquela famosa relação que diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado tem que dar 1. Para eu chegar lá, eu posso pegar isso aqui que está escrito de azul aqui do lado, elevar ao quadrado na intenção de fazer o seno ficar ao quadrado e o cosseno também. Então, se eu elevar ao quadrado todo mundo dessa última igualdade, eu vou ficar com, atenção, quadrado de uma soma. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Igual, do outro lado, 3 ao quadrado, 9. Observe quem apareceu. A Margarida lá, ó. Apareceu aqui que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado mais 2 vezes seno cosseno. Eu só reescrevi aqui, ó, escrevi esse aqui e esse daqui para cá. Tem que dar igual a 9. Mas você sabe que isto aqui, obrigatoriamente, sendo o mesmo ângulo, sempre dá 1. 1 mais 2 senos cossenos tem que dar igual a 9. Bom, intuitivamente aqui eu jogo 1 para o outro lado. Vai ficar 2 senos cossenos é igual a 9. 9 menos 1 que vem de lá dá 8. Dividindo por 2, a gente vai descobrir que seno vezes cosseno é 8 dividido por 2, 4. Curiosamente, seno vezes cosseno é exatamente o valor da área desse retângulo, que corresponde à alternativa da letra E. Belezes? Ó, no próximo vídeo eu vou resolver mais alguns exercícios. Eu vou pausar aqui, vou finalizar aqui. O próximo que eu vou resolver é o 29, que também envolve relação fundamental, se você quiser treinar. Até daqui a pouco. Tchau!